Bom, então vamos lá, gente. É um artigo, quero que vocês acompanhem aí para a gente poder discutir, tá? É um artigo de revisão do parecer Braspen de terapia nutricional em pacientes hospitalizados com Covid. A Braspen como se fosse a Asbram, é um grupo, né, de pesquisa de nutrição que tem um reconhecimento, né, no nosso país. Inclusive existe especializações da Braspen, tipo assim, uma coisa é você fazer uma pós-graduação e ter o título de especialista. Outra coisa é você ter o título dado por um órgão desse, entendeu? E para isso você precisa fazer uma prova, não é só fazer a especialização. Por isso que existe esse reconhecimento, porque ele testa o seu conhecimento mesmo, né? Assim como tem a especialização de terapia nutricional enteral e parenteral, também você faz uma prova, tá? E não custa nada barato, custa tipo uns R$1.800, R$1.500 para você tirar esse título, tá? Então você tem que estudar muito para você ir lá e pagar isso e passar, porque pagar e ainda não passar não vale a pena, né? Então assim, e eles fazem muita revisão de todos os assuntos voltados à nutrição, né, para poder publicar. Então eles fizeram a revisão da terapia nutricional para os pacientes internados com Covid, uma vez que agora não vai ser raro, né? Não é mais um evento raro para o Covid na nossa vida, né? Então, o que ele nos fala aqui, ó? Vamos lá para a introdução, ó. O combate à pandemia se tornou um grande desafio e a terapia nutricional é parte fundamental do cuidado do paciente. É óbvio, se o paciente está internado, gente, ele está ali precisando da medicação, ele está ali precisando de atenção global, e a alimentação é parte disso. Não dá pra gente fazer de conta que já que o médico não pediu, eu não preciso me importar com isso. Não, né? É uma necessidade básica e que todos têm direito, inclusive. Após um ano de pandemia, a importância da terapia nutricional no cuidado do paciente crítico foi amplamente discutido. As situações mais específicas, como terapia nutricional no paciente em posição prona ou no paciente em oxigenação por membrana extracorpórea, tornaram-se mais prevalentes na atenção desses pacientes. Eu acho que foi quando todo mundo começou a ouvir esse termo, pronar o paciente, ou não? Ou vocês já tinham ouvido, era uma coisa natural, né, de se ouvir? Sim, não? O que seria pronar o paciente, vocês sabem? Deixar reto? Não. É deixar reto, mas em qual posição seria essa? De barriga para baixo, tá? Não era realmente um protocolo comum, né? E isso começou a ser mais utilizado, assim como essa oxigenação por membrana extracorporal, né? Que também não era protocolo comum, né, nos hospitais, e passou a ser depois da pandemia. Sendo assim, este parecer tem como objetivo atualizar o parecer anterior de enfrentamento do Covid e propor sugestões para orientar as equipes de terapia nutricional do nosso país. Então, esse parecer foi atualizado por isso. Hoje a nossa situação é outra, tem uma nova doença infecto-contagiosa. Nós, inclusive, regredimos, se a gente for pensar bem, porque antes o nosso país tinha problemas infecto-contagiosos. Daí a gente
parou de ter isso, que teve vacina, e aí a gente começou a ter doenças crônicas, e aí em 2020, né, no auge da modernização, a gente regride. O que começou a ter um maior número de mortes? A doença infecto-contagiosa de novo. Então houve, sem querer, uma regressão, né, gente? Tipo, demos passos para trás. Não deixou de acontecer mortes por doenças crônicas, não deixou. Mas a doença infecto-contagiosa teve uma ascensão muito grande, muito rápida, tá? E daí é lógico que a gente tem que se atualizar, né? Porque aí aquele paciente, nós vamos voltar a ter pacientes decorrentes de doenças infecto-contagiosas, graves, inflamados e que precisam de ventilador mecânico. Hoje a coisa já está muito melhor, tanto que no hospital hoje não tem nenhum Covid lá em Jandaia, né? E não é hoje, já faz uma semana que não tem ninguém internado, nem com suspeita de Covid no hospital. E eu vejo que isso tem acontecido em muitos lugares, não é só aqui, não é só lá. Mas houve uma época que teve 50 num hospital pequeno, né? Lá onde eu trabalho é um hospital de pequeno porte, ele tinha 50 leitos, ele teve 50 só de Covid e os 50 ocupados. Quer dizer, os pacientes graves também estavam lá, né? E lá não tem UTI. Então, se lá estava assim, imagina os outros locais, e vocês viram, né? Só se falava disso. Então, houve períodos nesses 1 ano e meio, 2 anos, onde eu me lembro que eu precisei comprar mais dieta enteral nessa época. Porque assim, eu geralmente tenho uns 3 pacientes de sonda, mas eles ficam em torno de 10 dias no hospital. Então eu tenho todo dia pelo menos um paciente com sonda. Lá, aqui eu tinha 15 por dia, no mínimo. Na época do Covid, eu me lembro, a gente chegou no hospital de pequeno porte a ter 5 pacientes com sonda. Aqui chegou a ter 140 pacientes com sonda. Então assim, aqui não, em Sarandi. Então assim, a demanda por respirador foi grande, a demanda por dieta enteral foi grande, por bomba de infusão foi grande, por equipe de bomba de infusão, por dieta, né? E por isso que houve essa necessidade da gente de uma revisão mais atualizada, tá? Trata-se de uma atualização para o enfrentamento do Covid, publicado em março de 2020. É uma seleção, né, do que existia sobre terapia nutricional com o Covid, tá? Então, orientações quanto a essa terapia. Risco nutricional do paciente. É recomendada a realização de triagem até 48 horas após a admissão. Gente, isso na verdade é um protocolo que a gente, enquanto nutricionista, cria dentro de um hospital. Qual é o meu protocolo? Que todos os pacientes internados sejam avaliados nas primeiras 72 horas, ou que todos os pacientes sejam avaliados nas primeiras 48 horas. Sejam triados, não avaliados, porque a gente não consegue avaliar todos, né? Então, o que ele está recomendando? Que esse paciente, dentro das 48 horas, ele passe por essa triagem. O que é triar? É a gente, no meio de 300 pacientes, conseguir identificar qual é o que precisa da gente primeiro. Como que eu trio? Eu trio fazendo treinamento, porque eu, enquanto nutricionista, 5 nutricionistas em um hospital de 300 leitos é pouco. Então, como que eu trio? O pessoal da enfermagem, quando recebe o paciente, já preenche o porquê que internou, já faz já pergunta para a pessoa qual o peso que ele tinha, se está desacordado, pergunta para a família, se não tem ninguém, deixa em branco, né? Então ela já vai colocar o diagnóstico, vai colocar um peso e uma altura, porque naturalmente a pessoa pode entrar, pesar e medir, e a enfermeira anota. E a gente,
bate o olho no diagnóstico e calcula o IMC e fala, tenho que ir nesse paciente. É um sinal para eu ir nele. Se o IMC dele deu 13, eu vou primeiro nele do que no paciente com IMC de 22. Por exemplo, a gente tinha aqui uma folha de triagem, não era época de Covid, e eu me lembro exatamente disso. Paciente tal, tanto, era adulto, era um homem, motivo da internação, câncer de língua, eu lembro. E a altura que ele relatou era uma altura e um peso adequado, assim, nutricionalmente adequado. Mas eu não vou nesse paciente? Só de eu olhar que é um câncer de língua, eu tenho que ir lá. Mesmo que o IMC não fala nada pra mim. Por quê? Se ele tem um câncer de língua, gente, eu com uma afta é difícil. Imagina um câncer de língua. Como é que essa pessoa come? E eu me lembro que o médico colocou dieta geral. Eu lembro, na prescrição. Falei, gente, não tem como. Então é um paciente que a gente chegava no posto, tinha todos os pacientes internados, né, o prontuário de todos. Você vai na fichinha da triagem. Nessa triagem você vê, no mínimo, diagnóstico, peso e altura. Isso já te dá um alarme. Ó, desses 20 que estão aqui, esses 3 eu tenho que ir hoje. Então, é isso que quer dizer, que o paciente do Covid, ele deve ser triado dentro das primeiras 48 horas. Por que não 24? Porque isso pode ser impossível, tá? Hoje, a recomendação é que a gente faça isso dentro de 72 horas, com qualquer paciente. Do Covid, está recomendando as 48, tá? A reavaliação deve acontecer periodicamente na mudança do quadro clínico, a cada 4 dias. Olha só, você reavaliar o paciente de outras doenças é a cada 10 dias, reavaliar. Mas nessa situação do Covid, a cada 4 dias, ou mudança do quadro clínico. O que é isso? Ele estava consciente se comunicando, hoje ele está comatoso, mudou o quadro clínico, eu já reavaliei, tá? Destacamos que o acesso a pacientes com Covid é restrito a profissionais com equipamentos de proteção individual adequado. Isso é óbvio, né? A pandemia tem resultado em escassez de materiais e, no caso de indisponibilidade de EPI para o profissional da equipe de terapia nutricional e ou nutricionista, é recomendada a utilização de dados secundários de prontuário ou coleta de informações por intermédios de profissionais. Olha que legal isso aqui. O que está querendo dizer? É obrigado nós usarmos equipamentos de proteção individual para o paciente com doença infecto-contagiosa. Pode ser o paciente com tuberculose, pode ser o paciente com Covid. A gente precisa se paramentar, né? Para isso eu preciso ser treinada, onde que eu pego essa roupa, como que eu visto essa roupa. É uma abelha, eu tenho raiva de abelha, gente. Como que eu visto essa roupa, que máscara eu ponho, não essas que nós estamos aqui, por exemplo. Eu coloco touca também, luva, mas depois eu tiro assim a luva, né? Tiro a luva, pego ela com a minha mão e jogo no lixo, né? Quer dizer, foi tudo por água abaixo. Então nós temos este direito. E se o local não der esta condição, então a gente pode fazer isso em contato com o enfermeiro. A gente pode ligar para o enfermeiro da ala do Covid e ele te passar todos os dados necessários, tá? Outra coisa, nós também temos, como qualquer outro profissional, tem direito à insalubridade de maior grau quando tem contato, quando você trabalha na ala Covid, né? Que é 40% do salário mínimo a mais, né? Tem instituições que colocam 40% do que você ganha a mais. Por quê? Pela insalubridade, tá? Então, nós temos o direito ao equipamento e isso me coloca, mesmo assim, em risco. Por isso, a gente tem esse direito à insalubridade. Uma outra coisa que se tem,
Não, quando você trabalha em hospital, você tem um percentual, você está num local insalubre. Então, mesmo que você não vá na ala Covid, você ganha um percentual de insalubridade que pode ser de 10%, 20% ou 40%. Isso depende da avaliação. Você é uma nutricionista que avalia os quartos? Beleza. Você é nutricionista que só fica na cozinha? Então você entra nos 10%. Mas se você vai até os quartos, você vai ganhar 20%. Mas se você está na ala Covid, você vai para os 40%. Tá? E assim, gente, a cada 5 anos de trabalho em hospital, você ganha 1, porque você está num ambiente insalubre, tá? Então, assim, se você precisa trabalhar 30 anos para se aposentar, quando você trabalha no hospital, você precisa de 25, entenderam? Tudo isso por essa questão insalubre, que na verdade sempre existiu, mas como a era Covid, por ser uma doença altamente contagiosa, assim, muito rápida, então as pessoas que trabalharam nessa ala, elas entraram no maior grau de insalubridade, tá? É só para vocês saberem, porque quando vocês forem estar no mercado de trabalho, vocês saberem o que vocês têm ou não de direito, tá bom? Eu acho importante, porque nunca ninguém me disse isso daí, eu fui aprendendo na vida, tá? Pacientes que permaneceram por mais de 48 horas na UTI devem ser considerados em risco de desnutrição. Olha só, o que a gente estuda? O paciente que não consome menos que 60% do que precisa, a gente já pensa já temos que averiguar. Se ele está 3 dias sem se alimentar, eu já tenho que ficar atento, né? Aqui está dizendo, passou mais de 48 horas na UTI, já é um risco de desnutrição. Por quê? Pela imunidade dele, né? Se ele está na UTI, provavelmente ele está em ventilação mecânica, ele não está se alimentando, então já é um paciente que eu tenho que dar a sua importância. Conforme a recomendação da ESPEN de 2019, esses pacientes se beneficiam da terapia nutricional precoce. Quanto antes eu começar, melhor, porque eu vou deixar a imunidade dele ficar pior, ele desnutrir, né, ele perder mais músculo para eu poder começar. O próprio Covid já faz esse hipercatabolismo do paciente, né? A nutrição enteral precoce, ela é colocada dentro das 48 horas da admissão, isso é considerado precoce. Se dentro de 48 horas passou a sonda e começou uma dieta, é considerado precoce, tá? Então, a alimentação, a via de alimentação. A alimentação por via oral é a via preferida em pacientes não graves, com diagnóstico de Covid, como qualquer outra doença. A gente sempre quer que o nosso paciente coma pela forma convencional, pela boca. Esse é o nosso objetivo, tá? Incluindo a utilização de suplementos orais quando a ingestão energética for abaixo das metas. Caso a ingestão se mantenha abaixo de 60%, mesmo com a suplementação oral, a gente inicia a enteral. Isso não é novidade. Não consome até 60% do que precisa, mesmo que eu estou dando suplemento, não está chegando a 60%, faço sonda, nem que for para dar essa dieta à noite, tá? Para completar o que precisa. Uma atenção especial deve ser dada ao paciente com catéter de alto fluxo ou ventilação não invasiva intermitente, visto que muitos apresentam ingestão oral reduzida e necessidade de terapia nutricional artificial. Deve-se considerar a rotina e a introdução de suplementos orais hipercalóricos e hiperproteicos. Então, mesmo aquele paciente que não está em uso de ventilação mecânica, mas está usando algum modo de melhorar a ventilação dele, esse é um paciente que eu preciso pensar na possibilidade de alimentação artificial. Pacientes com grande perda funcional ou tempo prolongado de intubação devem ser avaliados quanto à disfagia e a necessidade de terapia artificial.
Se a traqueostomia, porque assim, depois de o paciente estar em ventilação mecânica, ele pode ficar em ventilação mecânica pro resto da vida? Geralmente fica-se em ventilação mecânica por 30 dias. Depois faz a traqueostomia. E aí aqui ele vai respirar por aqui. Esse é um paciente que muitas vezes ainda não vai conseguir comer. Por quê? Aqui deve estar muito machucado pelo tubo. Eles ainda têm que aprender a comer. Tem uns que comem e saem pela tráquea o alimento. Então, não adianta porque ele fez a tráquea, eu pensar, agora ele vai comer e pronto, acabou. Não. Eu mantenho a alimentação artificial e vou avaliando, tá? Se eu estou pensando em tirar a sonda, mas eu não tenho garantia nenhuma que ele vai consumir metade do que ele precisa, eu não tiro essa sonda. Mesmo com a tráquea, tá? Em pacientes graves, a nutrição enteral é a via preferencial e sugerimos que seja iniciada precocemente. No caso da contraindicação da via oral ou enteral, faz parenteral. Nenhuma novidade até aqui. É que deve ser iniciado o mais rápido possível. Sugerimos considerar o uso de terapia de nutrição parenteral suplementar após 5 a 7 dias em pacientes que não conseguiram atingir 60% do que precisa. Vamos pensar. Eu estou dando suplemento, não está chegando nos 60%. Passei a sonda. Com a sonda, eu preciso dar 500 ml de dieta. Eu dou os 500 e ele começa a vomitar. Quer dizer, não consigo atingir o que ele precisa. Penso daí na parenteral, tá? Ou na impossibilidade, né? O trato gastrointestinal não funciona, faz pela veia. Com relação às calorias, sugerimos iniciar um aporte calórico mais baixo, tendo como meta de 15 a 20 quilocalorias por quilo. Vocês lembram do que a gente conversou do paciente grave? Paciente inflamado, com SARA, com a síndrome respiratória aguda. Esse paciente, lembra que eu disse para vocês? É um paciente grave que eu vou dar entre 25 a 30 calorias, por mais que eu sei que a necessidade dele é de 40 calorias por quilo, eu tenho que, não posso errar no excesso calórico. Vocês lembram disso? Olha a quantidade que é indicada aqui para o paciente COVID. Paciente grave, iniciar de 15 a 20 calorias por quilo. Dieta hipocalórica ainda, né? Nas primeiros 4 dias, ou enquanto durar a fase aguda. Após este período, realizar calorimetria indireta não é a nossa realidade. Calorimetria indireta vai ter nos hospitais de São Paulo, na nossa região. Não temos calorimetria indireta. O que é isso? Para avaliar a taxa metabólica basal, quantas calorias esse paciente precisa realmente, não uma estimativa. Só que é aquele equipamento que eu já disse para vocês, custa R$100 mil, R$200 mil, né? A bioimpedância, a top de linha, 50 mil. Então, a calorimetria indireta é de 100 para mais, tá? Nós não temos esse equipamento numa clínica, né? Porque ele é muito alto mesmo, o custo. Aí aqui diz assim, fazer a calorimetria indireta e progredir para 25 quilocalorias por quilo. Se a gente não tem calorimetria indireta, a gente usa nossas fórmulas de estimativa, tá? Na fase de reabilitação, aumentar essa meta, podendo chegar a 35. É aquilo que eu já disse para vocês. A fase aguda, de 25 a 30 para outras gravidades. Paciente de UTI, neste caso, 15 a 20. Conforme ele for melhorando, dentro da UTI, eu não vou ultrapassar de 30, tá? E à medida que ele sai do ventilador e vai ter alta para a enfermaria, aí a gente pode
realmente fazer um cálculo maior, porque ele vai ter perdido muito peso, tá? Uma atenção especial deve ser dada ao paciente sedado com propofol, com alto aporte de glicose e em hemofiltração com citrato, vista a possibilidade de hiperalimentação relacionada à oferta calórica não nutricional. Esses pacientes, eles já consomem calorias oriundos dessas medicações. Outra coisa que a gente tem que ver, o soro glicosado. Veja bem, todo paciente que está no hospital, ele está com soro. Vocês nunca perceberam? Sempre perceberam, né? O soro geralmente é fisiológico ou glicosado. O paciente com soro glicosado, ele já está recebendo algum tipo de caloria da glicose. Então, sempre olhem lá na prescrição do médico. Soro glico 5%, quer dizer, 1000 ml. 5% de 1000 ml é 50 gramas. 50 gramas vezes 4, 200 calorias tem ali naquele soro. Eu tenho que considerar isso, porque senão eu dou um excesso calórico para ele, tá? Professora, mas todo soro glicosado tem 5% de carboidrato? Não. Tem soro glico de 10%, por isso vocês têm que olhar na prescrição do médico. Outra coisa, tem soro de 1000 ml e tem soro de 500. 5% de 500 é um valor, 5% de 1000 é outro valor, tá? Então, tem que calcular a caloria do soro. Como, professora? Vendo o percentual de glicose do soro. Um soro de 1000 ml, 10% de 1000 é 100 gramas. Então, eu tenho 100 gramas de glicose, vezes 4, 400 calorias. Entenderam ou não? Outra coisa, mas uma boa parte dos pacientes está com soro fisiológico. Esse não tem calorias. Não adianta as pessoas falar assim, mas não tem problema não que ele não está comendo, ele está no soro, né? As pessoas têm isso, não tem? Então, ele tem o soro fisiológico, vai manter o equilíbrio eletrolítico, mas não vai manter a nutrição, tá bom? Então, soro fisiológico não tem calorias, soro glicosado tem calorias. Calculem antes de calcular a dieta. Sugerimos que esses doentes recebam entre 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo por dia. Dieta hiperproteica. O paciente tem imunidade ruim, hipercatabolismo, né? Não se alimenta adequadamente, então a dieta de normo a hipocalórica, porém hiperproteica. Em pacientes em terapia de substituição renal contínua, que é aquele paciente que está fazendo diálise contínua, 2,5 gramas por quilo por dia. Professora, você ficou louca? O paciente em hemodiálise está tendo mais proteína do que aquele que não faz? É, porque vocês vão ver na minha aula de diálise e hemodiálise, a restrição proteica do paciente renal é antes dele fazer diálise. A gente diminui o máximo proteína para ele não perder mais a função renal, mas depois que ele perdeu e que ele precisa de uma filtração artificial, a diálise consome muita proteína desse paciente. Então, o paciente em tratamento dialítico contínuo precisa de uma dieta hiperproteica, tá? No caso do Covid, paciente em tratamento contínuo, 2,5 gramas por quilo, mais que um atleta. Em pacientes obesos, sugerimos terapia nutricional hipocalórica e progressão com cautela ao longo da primeira semana. Sugerimos meta de até 14 calorias por quilo de peso em pacientes com IMC entre 30 e 50 quilocalorias por metro quadrado de IMC 30 a 50, tá? E 22 a 25 calorias em pacientes com IMC maior que 50. Deve-se dar atenção às calorias não nutricionais, conforme já mencionados.
Para a meta proteica, sugerimos de 2 a 2,5 gramas por quilo de peso por dia. Com relação à escolha da fórmula, gente, utilizar fórmulas enterais de alta densidade calórica em pacientes com disfunção respiratória aguda ou renal. Para que isso? Porque eu não posso dar muito volume. Esse paciente é um paciente que geralmente tem edema. Se ele tem problema renal e está fazendo hemodiálise, a hemodiálise é que vai tirar o líquido dele, ele não tem condição de tirar fisiologicamente, eu não posso exceder em líquido. E ele tem soro, ele tem medicação e ele tem dieta. Então a dieta tem que ser a dieta hipercalórica, quer dizer, de alta densidade calórica. O que é isso? 1 ml, 2 calorias. 1 ml, 1,5 calorias. Porque daí eu vou dar uma quantidade grande de calorias e um menor volume. Porque senão eu deixo ele não consegue metabolizar isso tudo de líquido, excede função renal e respiratória, tá? O excesso de líquido. Sugerimos não utilizar fórmulas com alto teor de lipídios, baixo teor de carboidratos para manipular coeficiente respiratório e reduzir produção de gás carbônico em pacientes críticos com disfunção pulmonar. O uso de uma fórmula enteral com ômega 3, que é um anti-inflamatório, lembra? No paciente com doença pulmonar, no último slide, a gente fala do anti-inflamatório. Então, fórmula enteral com ômega 3 e antioxidantes em pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo, SDRA, que aquele dia eu não lembrava nem a pau, não parece trazer benefícios clínicos. Ah, não parece, tá vendo? O uso de uma fórmula enteral com ômega 3 não parece trazer benefícios clínicos no paciente mais grave, tá? Até na doença pulmonar que não era Covid, a gente ainda via esse benefício. Monitoramento da síndrome da realimentação. Sugerimos avaliar os níveis séricos de potássio, magnésio e fósforo nos primeiros 3 dias ou durante a primeira semana, em casos de progressão mais lenta, com reposição sempre que necessário. A hipofosfatemia pode estar sinalizando síndrome de realimentação e a deficiência de fósforo pode contribuir para o retardo no desmame ventilatório do paciente crítico. Então, nos primeiros dias a gente tem que olhar bem esses sódio, fósforo, magnésio, potássio, porque é um momento que a gente dá está pedindo pouca caloria, de 15 a 20 quilocalorias, então eu dou pouca dieta, com isso eu dou pouco eletrólito também. Só que daí a falta dele, pode piorar, pode demorar para ele sair da ventilação mecânica. Então, nesses 4 dias, veja se o médico, o soro vai ter, e eles também prescrevem, tá bom? É bom a gente, por isso a gente tem que ter acesso à prescrição do médico, para a gente ter noção do que está faltando. Avaliar a suplementação de B1 em pacientes que não evoluíram com baixa desses eletrólitos e risco de síndrome de realimentação. Terapia nutricional e hipoxemia. O que é hipoxemia? Hã? Não entendi, gente. Exatamente. Sugerimos que a nutrição enteral seja mantida em caso de hipercapnia compensada ou permissiva, que é aquela dificuldade respiratória. Suspender a dieta em caso de descompensada hipoxemia, hipercapnia ou acidose grave. É o estágio mais grave do paciente, né? O paciente em acidose, ele está hemodinamicamente instável. Na nossa aula de parenteral a gente fala isso. Paciente instável hemodinamicamente, a gente nem dá a dieta. Pressão arterial média menor que 6, a gente suspende a dieta, porque ele não vai conseguir metabolizar, tá? Então, além do mais,
precisa de ter uma pressão estabilizada, não deve estar em acidose nem alcalose, para a gente manter a nutrição. Se ele estiver instável, não adianta nem a gente alimentar, porque ele não vai conseguir fazer metabolização dos nutrientes. Nutrição, terapia nutricional e prona. Com a prevalente recomendação da posição prona em pacientes com Covid, sugerimos alguns cuidados. Avaliar o posicionamento da sonda de forma sistemática, porém a terapia nutricional pode ser realizada com os devidos cuidados mesmo em posição gástrica. Veja bem, se o paciente vai ter que mudar a posição dele, a sonda é mexida, né? Foi o paciente, vira ele, desvira ele, e essa sonda pode, né, ficar se alterando. Nós precisamos fazer um protocolo com a enfermagem. A enfermagem vai lá colocar a dieta, antes de instalar a dieta, verifica o posicionamento da sonda. Se está em nível gástrico, a enfermagem tem a técnica para saber se está em nível gástrico. Está em nível enteral, verifica se a sonda não veio mais para frente. E isso é uma coisa assim, vocês treinam, vocês orientam e pegam assinatura. É igual protocolo mesmo. Por exemplo, vocês vão avaliar o paciente, todo dia você vai passar para ver o paciente. A avaliação de peso, de mucosa, né, vai fazer a cada 4 dias. Mas você foi lá ver o paciente, olha a sonda, olha se tem validade na sonda, olha se o equipo tem validade, olha se a dieta está correndo no tempo correto. Todo dia. É uma fiscalização diária, gente. Porque isso é segurança do paciente. Quando a gente pensa que o paciente pode ser nossa mãe, nosso pai, nosso filho, aí a gente faz tudo isso. Mas se a gente olhar para ele como mais um, aí as coisas deixam a desejar, tá? Então, é protocolo. Nós tínhamos uma equipe, aqui tinha equipe de terapia nutricional, eu era a nutricionista responsável pela equipe, mas a gente criou uma equipe dentro da equipe de fiscalização. Então, uma semana era a enfermeira da equipe, outra semana era a nutricionista, outra semana era a outra nutricionista, outra semana era o técnico de enfermagem, outra semana era o farmacêutico. Para quê? Só para fiscalizar. Além de todo dia o nutricionista ir lá, a enfermeira ir lá e o médico passar, essa equipe passava em todos os pacientes com sonda só para procurar erro. É exatamente assim. A gente está procurando erro. Por quê? Para não errar. Eu lembro que quando a gente chegava, como eu era muito chata com essas coisas, quando eu chegava no posto de enfermagem, um já cutucava o outro e falava alguma coisa de sonda. Você viu aquela sonda? Você viu? Sabe? Por quê? A gente tem que fiscalizar. Não é ir lá, olhar a dieta pingando. Ah, tá, beleza, tudo certo. Não tá certo. Eu preciso saber que dia que aquela sonda foi passada, eu preciso saber se essa dieta que eu tô vendo aqui, ela é a de ontem ou ela é a de anteontem. Por isso ela tem que ter data. Coisas técnicas. E aí, isso tudo a gente cobra e a gente ensina e a gente pega assinatura. Porque se der problema, você responde como nutricionista. E sobra só para você. Então, você precisa colocar, não, eu vou responder, mas eu vou fazer de tudo para que a coisa aqui dê certo. Certo? Avaliar então, não suspender a terapia durante a posição prona. Então, mesmo ele pronado, a gente não para a dieta. Pacientes em prona podem receber nutrição plena desde que haja condições clínicas e tolerância gastrointestinal. Os tempos de pausa da dieta antes e logo após a movimentação do paciente devem ser realizados conforme o protocolo da instituição, junto com o CCIH, junto com a comissão de segurança do paciente. É que a equipe de terapia vai decidir isso. Mudou o paciente de lugar. Para fazer essa mudança, a gente para a dieta e depois volta ou continua ela pingando? Isso vai ser avaliado de acordo com
as equipes que se tem de segurança do paciente. Pode ser que no hospital, naquele hospital o protocolo é não parar a dieta. Pode ser que naquele é parar a dieta enquanto faz a movimentação e depois continua. Mas vai ser uma decisão em conjunto, um protocolo e assinatura de todo mundo, tá? Manter cabeceira elevada em 25 graus. Veja só, esqueci o nome. Quando o paciente está inclinado a 45 graus, recebendo dieta enteral, né? É um pouco mais inclinado do que o paciente pronado, tá? O pronado, ele não vai ficar em 45 graus, até porque as costas dele, coitado, não sei o que vai acontecer. Então, essa inclinação é um pouco menor. Vamos pensar que aqui é o eixo X, 25 graus, 45 graus, tá? Paciente em sonda, não pronado, 45 graus. Pronado, 25 graus. Sugerimos prescrever procinético fixo. O que é o procinético? Uma medicação igual bromoprida, Plasil. Para quê? Para função digestiva desse paciente ser boa, para ele conseguir digerir essa dieta, para essa dieta não ficar muito tempo para ser digerida, ainda mais se estiver em nível gástrico, tá? Ofertar nutrição enteral de maneira contínua em bomba de infusão. Ó, eu me lembro, no meu hospital tinha uma bomba de infusão. Uma. E aí eu liguei pro lugar, porque a gente não compra essas bombas, eles vêm em comodato, né? Daí eu usei algumas de medicação, eles emprestaram para passar dieta. Ainda assim tinha dia que faltou bomba. Quando eu liguei precisando de bomba, Ana Helena, nós não temos bomba. Todos os hospitais querem bomba, não tem bomba suficiente, né? Por quê? Estavam todos os hospitais lotados, precisando de bomba. Então a gente usava a bomba da medicação para dieta, mas era, né? A gente só mudava a instalação. Mesmo assim, onde eu trabalhei, faltou bomba de infusão. E eu sei que isso foi a realidade dos hospitais aqui da região. Não suspender nutrição parenteral para execução da manobra. Então, a parenteral, que é o catéter venoso, não é suspensa. A terapia nutricional e o ECMO. Pacientes devem seguir as mesmas recomendações de precocidade que outros doentes críticos, todavia merece atenção em relação à tolerância, visto que apresentam maior risco de gastroparesia e isquemia intestinal. Talvez para esses pacientes a gente precisa passar uma dieta semi-elementar, de mais fácil digestão. As metas nutricionais devem ser as mesmas dos pacientes críticos e o paciente em parenteral pode receber emulsão lipídica de rotina, uma vez que não existe risco de infiltração lipídica nas membranas mais modernas. Então, a nutrição parenteral 3 em 1. Carboidrato, proteína, lipídio. Por que eu estou dizendo isso? Que a maioria das nutrições parenterais vem carboidrato e proteína. Mas esse é um paciente que pode tranquilamente receber os 3 nutrientes. Alterações na rotina. Sugerimos que sempre que possível seja mantido o atendimento presencial para a segurança dos profissionais responsáveis pelo atendimento. Beira-leito de pacientes suspeitos ou com diagnóstico confirmado. Recomendamos adotar todas as boas práticas de serviço. Protocolos de controle de prevenção e contágio e transmissão da doença. Utilização de EPI completo. Se não houver disponibilidade de EPI, recomendamos que seja evitado contato físico com pacientes com suspeita. Apesar das dificuldades que enfrentamos na pandemia, é importante ressaltar que os pacientes acompanhados pela EMTN devem receber terapia nutricional e a atenção que necessitam, sem nenhuma repercussão negativa em seu tratamento. Gente, hospitais grandes têm um credenciamento em terapia nutricional. Para isso, precisa de uma equipe atuante, médico, farmacêutico, nutricionista, enfermeiro. Formou a equipe, ela atua, faz um credenciamento no SUS,
com toda a burocracia, e o SUS paga por essas dietas diariamente, tá? Não paga grandes coisas, mas paga. E aí, tem dias que a gente gasta mais com o paciente. O dia que a gente passa a sonda, gasta a sonda, a dieta, o equipo e o frasco. Mas você não vai passar a sonda todo dia. Aí tem os dias, que são todos os outros, que não se passa a sonda. Então você só vai gastar com a dieta, com o frasco e o equipo. Então, um dia que você sai no negativo, você compensa pelo outro dia. O que realmente não se cobre é a parenteral. A parenteral é muito difícil a gente conseguir receber, porque custa 200 a 300 reais uma bolsa de nutrição parenteral. E o SUS só paga 60 reais por esses dias aí. Dia integral paga 40 reais. Agora, o hospital onde eu trabalho hoje não tem esse credenciamento, porque ele é um hospital de pequeno porte ainda. Esse credenciamento é liberado para médio e grande porte. Então, meu hospital arca com essas consequências. Se eu dou uma dieta para o meu paciente, é do dinheiro do hospital mesmo. Entendeu? Ele recebe do SUS não a dieta, recebe a medicação, recebe a alimentação do acompanhante que ele tem direito, ele recebe N coisas. Mas o credenciamento da terapia nutricional, por esse credenciamento ele não recebe. Então, por isso que quando eu digo assim, se no seu hospital não tem condição de usar a melhor dieta que se tem, você tem condição de usar uma padrão, tudo bem. Agora, se você tem um hospital que tem o credenciamento, você tem uma condição melhor de usar as dietas mais específicas. Mesmo assim, sai bastante caro. Mas tem muitos pacientes que a dieta padrão é o adequado mesmo. Aliás, é para a maioria, porque a padrão já não tem lactose, não tem sacarose. Esses dias me ligaram lá do hospital, Ana Helena, o paciente está com diarreia, foi feito o teste, ele tem intolerância à lactose e ele está com a dieta. O que eu faço? Paro essa dieta? Não, fique tranquila, só ler lá, você vai ver que não tem lactose. As dietas, só suplemento vem com lactose, dieta integral não vem mais, certo? Então, assim, a padrão já é uma dieta não tão padronizada assim, tá? Mas é por isso que eu digo, tem lugares que vai ter condições de usar a dieta mais específica possível e vai ter os lugares que não. E vai ter o hospital que o diretor vai falar assim, faz lá na cozinha, artesanal. E aí você tem que ter o embasamento para dizer, olha, eu vou te listar os contras de se fazer na cozinha. Aí você escreve, explica, coloca tudo que é de ruim, né? Um risco de contaminação maior. Você tem uma bancada só para isso, que não pode ser na cozinha, esse preparo de jeito nenhum, né? Então você tem que ter uma cozinha só para um lactário que não é do leite, só para isso. Você tem que ter uma pessoa para isso. O risco de contaminação é maior. Ela não supre todas as necessidades, metade dos nutrientes fica na peneira, tem o risco da contaminação da peneira, e aí ele adoece mais, ele fica mais tempo aqui internado, gastando mais. O administrador você tem que falar em número, praticamente assim. E aí você fala, bom, é custo-benefício, dieta integral é custo-benefício. Ela custa caro, mas ela diminui o tempo de hospitalização. Ela nutre, ela melhora a imunidade. Agora, eu posso bater? Posso bater. Mas a hora que eu ponho tudo na peneira, fica metade dos nutrientes lá, gente. Entendeu? E daí que tá. Nós não temos que aceitar tudo. A gente aceita até onde está correto. Vocês não precisam aceitar o que não é certo, tá? Terapia na reabilitação. A terapia nutricional hiperproteica e o exercício devem fazer parte da reabilitação dos pacientes com perda funcional pós-Covid.
Sugere-se implementar um protocolo com suplementação nutricional, exercícios resistidos e avaliação da massa e função muscular. O programa de reabilitação deve ser continuado após a alta. É óbvio, né, gente? Hoje a gente já vê o pós-Covid é tão grave quanto o Covid, né? A gente vê muitas mortes acontecendo e esse paciente precisa ser acompanhado depois. E não necessariamente você que está no hospital é a pessoa que acompanha, né? Muitas pessoas dependem do atendimento, né, dos postos de saúde. Na minha cidade mesmo tem uma nutricionista no município para atender todos os pacientes. E como que ela vai avaliar todos esses pacientes todos os dias, né? Não tem como. Então, mas a gente precisa movimentar, a gente precisa pedir, a gente precisa sugerir, a gente precisa mostrar, olha aqui quantos pacientes saíram daqui, tantos morreram, quantos desses foi acompanhado. A gente tem que ser, infelizmente, alguém que não está contente com a situação, porque, na minha opinião, o Sistema Único de Saúde é um ótimo sistema, mas a gente fala. E eu estou falando por mim também, não estou só apontando o dedo não, porque a gente falha. O ser humano falha muito, a gente quer tratar, parece que todo mundo igual, quer passar para frente, vem o próximo. Não, as pessoas não são iguais, não dá para ser assim, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não mudou muito do paciente crítico, de UTI, ventilação mecânica. O que mudou é a pronação, e mudou o valor calórico, né? Que é mais baixo ainda no paciente com Covid. E a terapia nutricional, se ele é um paciente inconsciente, gente, é sempre nutrição enteral e não gástrica, tá? Pelo risco de broncoaspiração. Beleza?